Flamengo ficou no empate em 1-1 com o Red Bull Bragantino. O Flamengo ficou no empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino e manteve a sina de não vencer aqui no estádio Nabi Abichedi. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. E saiu o áudio do VAR. Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Flamengo novamente prejudicado por essa seletividade do VAR. O pessoal lá da cabine, árbitro de vídeo, podia ter chamado. Olha, acho melhor você dar uma olhada. Nesse lance também tem um contato. Então acho que a reclamação do Flamengo ela procede assim. E o Bruno Henrique rasgou o verbo após a partida. A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro nesse campeonato, eu acho que é preocupante. A gente não quer ficar falando de arbitragem, mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. Então todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo, só o árbitro e o VAR que não viu. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Que situação nós estamos vivendo na arbitragem aqui no Brasil, hein, meus amigos? Tá difícil, hein? Chega mais, muito bom dia pra todos vocês, um ótimo domingo. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Flamengo jogou ontem contra o Red Bull Bragantino, empatou 1-1, mas teve muito lance polêmico. Muitos jornalistas falaram que o Flamengo saiu de campo prejudicado. E nós vamos aqui analisar no nosso canal. Sempre trazemos as informações e as notícias do Flamengo. Inclusive, já convido você que não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? E já corre nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Pará, Brasília, Rio Grande do Norte, Amazonas, no Amapá, você que está em São Paulo, Paraná, você que está no Rio Grande do Sul, inclusive, já desejo aí uma consolidação para todos vocês que estão no Rio Grande do Sul, passando por essa dificuldade, que vocês possam sair de uma vez por todas dessa situação, que tudo possa sair bem aí para todos vocês. Nós desejamos o apoio para todos vocês aí. Bom, Flamengo prejudicado pela arbitragem. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários, como eu falei, a sua cidade, e escreva: Flamengo foi prejudicado ou não? Qual é a sua análise? Vamos juntos aqui analisar a imprensa. Tem um áudio do VAR, saiu o áudio do VAR. Tem aí o Bruno Henrique desabafando, o Marcos Braz rasgando o verbo. Vamos analisar tudo isso aqui. Então faz o seguinte, chega aqui deixando o like, apoia o trabalho do nosso canal, não paga nada. Você deixando o like, você está ajudando o trabalho do nosso canal, tá bom? Então deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Crédito esse vídeo, canal ESPN Brasil, canal do Bernardo Ramos, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. 1-1 com o Red Bull Bragantino e manteve a sina de não vencer aqui no estádio Nabi Abichedi. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Após o final do jogo, a diretoria do Flamengo ficou bastante nervosa com a arbitragem. Os jogadores do Flamengo e o técnico Tite saíram do estádio sem falar com a imprensa. Apenas o diretor Bruno Spindel e o vice Marcos Braz fizeram um pronunciamento para a imprensa. O assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz, sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo,
jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico, já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem pro jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. A história do jogo poderia ter sido diferente. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Luan Cândido foi expulso após matar um contra-ataque. Porém, o lance foi anulado por falta de Dela Cruz em Pedro Henrique e o árbitro retirou o cartão vermelho. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Bragantino abriu o placar. Pedro Henrique, de cabeça, completou o cruzamento após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor e levou muito perigo ao gol de Cleiton em finalização de Bruno Henrique. Logo em seguida, Dela Cruz puxou um rápido contra-ataque e acertou o travessão do goleiro Cleiton. A resposta não demorou. Eric Ramírez também carimbou o poste do goleiro Rossi. De tanto insistir, o Flamengo conseguiu um empate aos 33 do segundo tempo. Bruno Henrique recebeu o belo lançamento de Dela Cruz e tocou na saída do goleiro Cleiton. No final do jogo, quase aos 44 do segundo tempo, os flamenguistas reclamaram de um pênalti, já que Luiz Araújo caiu dentro da área. O Flamengo voltou para Guarulhos e amanhã de manhã fará um treinamento no CT do Corinthians. No período da tarde, viajará para o Chile, onde enfrentará o Palestino pela Conmebol Libertadores na terça-feira. Já o Red Bull Bragantino receberá o Racing pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, aqui mesmo no estádio Nabi Abichedi. E atenção, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou agora há pouco o áudio. As conversas lá do pessoal do árbitro de vídeo, do VAR, com o árbitro da partida. A gente vai mostrar agora primeiro sobre o lance da expulsão que foi anulada do Luan Cândido ainda no primeiro tempo, quando o árbitro foi chamado, e aí viu aquela falta, ou suposta falta, né, do Dela Cruz, e aí depois a expulsão que foi anulada do Luan Cândido. Vamos acompanhar aí o áudio. Os dois estão olhando para a bola, ele vai saltar e bate acidental no pé. Ali, pra mim, o contato é acidental, que os dois olhando para a bola também, tá vendo? Ó. Ele vai sair da marcação, você cai, segue, deixa assim. Só vamos ver o impacto. Vai aí, vai. E a bola tá ali. A bola foi lá pro outro lado. Precisa de ajuda aí? Mas depois aqui ele impedimento, precisa ver impedimento aí agora. É, tem um possível impedimento. Cara, o lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e trança o pé acidental totalmente olhando pra bola, tá? Não há falta, nós estamos checando um possível impedimento, tem pela C. Ei, não tem falta, eu tô checando impedimento agora! Pra vocês, bicho. Pra vocês, aquela falta trança-pé causa um impacto pra vocês? Possível falta aqui, volta pra mim pela 1. Ó, já abri checagem, tá, Vins? Ok. Só que a gente tem que analisar que vocês, se é faltosa essa ação ou não. Ele tem uma vantagem tática lá. Porque depois ele ganha vantagem. Ele ganha uma vantagem tática nisso toca aqui, que ele poderia vir aqui, tá? Ok, Zanovelli, eu vou pedir para que tu venha revisar uma possível falta, tá bom? Porque depois esse jogador vai sair na cara depois e ele que sofre essa falta. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Deixa a jogada seguir até o Dodge, por favor. Eu quero ver o impacto tático nisso. Logo na sequência deixa seguir até a falta. Isso, segue. Deixa seguir o lance. Tá no app, tá? Já passei pela jogada. Realmente é Dodge, mas só no app. Eu vou voltar, vou tirar o cartão vermelho pro... Qual que é o nome do jogador? Qual que é o nome do jogador que fez a falta? O número. É o Luan, vou tirar o cartão vermelho dele e voltar com falta aqui. Ok? 36 é o jogador, tá bom? 36.
Eu só confundi algumas horas ali quem que era o árbitro, quem que era o cara do VAR. Mas teve um logo no início que falou, não foi nada, etc. Um trança-pé e tal. E aí depois, agora já no final, né? No final do áudio ali, nas últimas falas, também confesso que eu me confundo quem é que estava falando, mas um deles falou ali, não foi intencional, mas causou um prejuízo. Exatamente. É isso? Ao zagueiro que você achou? Pedro Henrique. Então, nesse lance, me parece ali uma disputa por espaço mais do zagueiro do que do De La Cruz. O De La Cruz está olhando para a bola e buscando o espaço para correr. Então, de fato, não tem zero intenção, a gente sabe que não precisa existir a intenção para fazer uma falta. Eu concordo que existiu um prejuízo ali, mas, ao mesmo tempo, é preciso ver se o árbitro viu essa jogada. Porque se ele viu e deixou seguir, esse é o tipo de lance... Não é pro VAR chamar. Pois esse é o tipo de lance que... e parece que ele não vê. Eu fico com a impressão que o zagueiro tropeça no pé do De La Cruz e depois tropeça no próprio pé. Sim. É o Pedro Henrique? É o Pedro Henrique. Então. É porque o De La Cruz, ele muda de direção muito rápido, né, Abel? Ele tem isso, né, dentro do jogo. A gente vai falar um pouco do De La Cruz no jogo também, a intensidade que ele coloca. Então ele faz um movimento como se ele fosse, né, correr ali na frente, pela frente do zagueiro, e ele muda a direção. Nessa mudança de direção, tem um contato ali. Eu acho que é isso que fica com relação ao áudio do VAR ali com o árbitro, né? Porque, assim, é algo não intencional, né? Porque é uma movimentação, o De La Cruz e o Pedro Henrique, eles estão olhando só realmente para a disputa de bola, mas tem um contato embaixo ali. Então, assim, é difícil você cravar, né? Você viu o termo que eles usam no início? Acho que tem a ver o termo. Ou não, eles usam trança-pé. Tem um contato, tem um trança-pé. Esse contato trança-pé, às vezes os dois estão correndo, um tropeça no outro. É isso. Tem um contato. Você acha ali que foi falta? Para você foi falta? Tem um contato do De La Cruz que derruba o zagueiro do Bragantino, o Pedro Henrique. Tem esse contato. Porque o De La Cruz ele tropeça no Pedro Henrique e depois o Pedro Henrique ainda tropeça nas próprias pernas, né? Porque ele bate pé com pé e acaba caindo ali. E aí acaba propiciando aí a chance desse contra-ataque. Então, assim, eu acho que dá para entender um pouco do áudio, né? Do árbitro entender na hora do lance que é um trança-pé, é uma disputa de bola. Mas você olhando que mesmo não sendo intencional, o De La Cruz acaba tendo um contato com o zagueiro e acaba o derrubando, né, e levando uma certa vantagem, ou talvez uma vantagem com relação à sequência da jogada. É que o Zanovelli não vê o lance, ele está de costas para a jogada e não consegue enxergar esse contato. Mas, para mim, o ideal seria que ele tivesse observado, porque ali tem de valer o feeling do árbitro. Porque esse tipo de jogada, se a gente ficar interpretando, o Fábio foi zagueiro. Sim. O zagueiro também precisa cuidar do espaço, porque ele sabe, se eu me desequilibrar aqui, o cara sai na cara do gol. Então, o Pedro Henrique também ali está, de certa forma, buscando o seu espaço, fica o pé dele, fica o pé do De La Cruz querendo correr. Hora nenhuma o De La Cruz tem a intenção realmente de fazer a falta. Então, se o árbitro, no campo... A mudança de direção do De La Cruz, ela é muito próxima do zagueiro, né? Então é isso que dá esse trança-pés ali na disputa. Mas nesse tipo de jogada, o zagueiro sabe também que o primeiro instinto do atacante ali vai ser correr. Claro que buscar o espaço para ganhar na velocidade. Da marcação. Então, e ele está ali cruzando o caminho do zagueiro, então, do atacante. Então, por tudo isso, se ele não tivesse marcado a falta no campo, ou tivesse marcado, seriam interpretações válidas, porque e aí tem de valer o que o árbitro observou no campo. Então, como é o VAR que chama esse tipo de interpretação para mim, ali eu só consigo justificar pelo fato do Zanovelli não ter visto e visivelmente ele está de costas para jogar. É aquele típico lance que a gente fala que o VAR no Brasil é muito intervencionista. Provavelmente na Europa, na Premier League. Mas acho que a maior reclamação... Eles não iriam entrar num lance desse porque o árbitro interpretou que não houve falta, não é? Mas eu acho que a maior reclamação, e aí o Marcos Braz fala sobre isso, é porque o VAR acabou participando desse lance e não chamou com relação ao lance da penalidade. Eu acho que se você for colocar na balança, Abel, se você for perguntar para o Marcos Braz ou para o Spindler ou para qualquer pessoa do Flamengo, talvez eles tenham visto também esse toque do De La Cruz e a falta. Mas o que chama mais atenção
questão é o VAR não falta ter chamado o árbitro, exatamente, no lance do Luiz Araújo, né? Porque assim, se o VAR chama o árbitro vai pro VAR e ele detecta que não teve um puxão, que não teve um contato, né? Isso aí, né? Talvez o Flamengo não ficaria com tanta... não iria, né, se portar dessa maneira, principalmente na coletiva ali com o Marcos Braz. Mas pelo VAR não participar do lance de anulação da jogada do Flamengo e não participar no final do jogo ali com relação a um possível puxão dentro da área, eu acho que isso que mais traz essa indignação aí dos dirigentes do Flamengo. E olha, já a gente... Tem um áudio do lance? Estamos preparando já, o pessoal está terminando de editar e a gente vai liberar. Vamos mostrar aqui também para a gente acompanhar, ouvir bem o que eles conversaram ali, qual foi o papo entre o árbitro e o pessoal do árbitro de vídeo e o árbitro de vídeo, porque, mas a gente pode analisar o lance já com a imagem que a gente tem. Para mim, ao puxão, para mim é pênalti isso aí. Penal. Não é? E olha, o Luiz Araújo ganha do Vitinho na corrida e na disputa por espaço. Ele ganha. E ali o Vitinho tá puxando antes de entrar na área. Exatamente. Só que o Luiz Araújo não cai. O Luiz Araújo tenta continuar no lance e o Vitinho continua puxando. Se tivesse malandragem do Luiz Araújo, se ele quisesse, a intenção fosse cavar um pênalti, ele teria caído assim que pisasse na área. Mas não foi, ele vai cair alguns metros depois. Então é algo... Você vê que o Tite, ele fala isso. Ele poderia até não dar, mas ele tem a obrigação de olhar, né? É o que o Tite fica falando muito e o que o Marcos Braz também coloca na coletiva. Não é nem a questão de você dar o pênalti ou não, mas é de pelo menos o VAR chamar para que o árbitro visse a jogada, porque pelo que parece, né, olhando para um cenário total, o árbitro está muito longe, né? Está olhando para a bola cruzada na área, para uma outra movimentação e não para essa disputa em especial. E eu tenho a impressão que o VAR só detectou a falta do De La Cruz no Pedro Henrique, no lance da expulsão, porque foi analisar impedimento. Para checar, não, vamos ver, pelo impedimento, olha, teve uma faltinha ali, vamos voltar. E aí nesse lance, como não teve ali um possível impedimento, a reclamação ali dos jogadores do Flamengo não foi tão efusiva, a coisa passou. Mas, para mim, o VAR foi seletivo e prejudicou o Flamengo. Seletivo porque adotou um critério no lance da expulsão, na falta do De La Cruz sobre o Pedro Henrique, e ignorou esse critério por completo no pênalti do Vitinho sobre o Luiz Araújo. E foi pênalti. Por mais que tenha sido um pênalti infantil e até um atacante marcando outro atacante, mas ele segura, ele tenta atrapalhar e ele continua segurando. Então era preciso que o VAR também tivesse feito a intervenção para ser coerente com o tipo de critério que teve. Beleza, resolvemos marcar esse tipo de falta que não é ali tão flagrante, não é tão clara no lance que anulou a expulsão do Bragantino, deveriam ter revisado também o lance que para mim foi pênalti em cima do Luiz Araújo. Eu não tenho dúvida também. Ele começa realmente a puxar fora da área, continua segurando no braço, puxando até o Luiz Araújo cair. Agora, não sei se chamou a atenção de vocês a postura da diretoria do Flamengo, né? O Bruno Spindel e o Marcos Braz, o Tite acabou por decisão do Flamengo, não houve entrevista coletiva da comissão técnica, porque normalmente é o Tite e mais um, né? Às vezes o César Sampaio, às vezes o Kleber Xavier, enfim. Antes dos jogos o Tite nem tem falado, né? Sempre manda algum dos auxiliares. Exatamente. E hoje decidiram por não ter a fala do Tite e foram os dois lá para dar entrevista. Não me lembro, não é comum isso, né? Não, o Flamengo até não adota essa postura muito combativa com a arbitragem. Os dirigentes são até cobrados por torcedores que gostariam ali de ter uma postura mais contundente, mas nesse caso, aí ali o Marcos Braz diz, dá até pena dos árbitros, estão entrando muito pressionados. Eu nem fui reclamar. E aí apareceu a imagem dele reclamando e xingando o árbitro. Estava lá reclamando no fim do jogo e ali depois também. Esse tipo de postura não ajuda nesse aspecto de melhorar ali o ambiente para os árbitros terem mais segurança para apitar, mas por outro lado, o Flamengo está certo em subir o tom. Porque, de fato, e ali ele lembra do jogo do Botafogo, que o Luiz Henrique deveria ter tomado o cartão. Isso não garante que ele seria expulso depois, que ele faria uma falta como fez, mas ele botou uma máscara e deveria ter tomado o amarelo. Como não tomou
e ele leva um amarelo logo que sai a bola, matando um contra-ataque do Flamengo, abre margem para esse tipo de discussão. Então, de fato, o Flamengo tem razão nesse lance também. E hoje, para mim, o Flamengo novamente prejudicado, e aí por essa seletividade do VAR. E quando a gente tem no campeonato, no histórico recente, o Palmeiras no ano passado subiu o tom, até a comissão técnica do Abel, falando em um sistema contra o Palmeiras. Aí agora o John Textor, desde o ano passado, CPI, campeonato manchado, toda a história da inteligência artificial, relatórios. O Flamengo se vê na posição de que concorrentes ao título estão, de certa forma, depois que gritaram contra a arbitragem, não é que passaram a ser favorecidos, mas deixaram de ser prejudicados. E aí é algo que o Flamengo, quando se vê no prejuízo por decisões da arbitragem, também tem de subir o tom, porque, infelizmente, e eu não acredito que seja só isso, a arbitragem pressionada tende a ser, acaba sendo tendenciosa por isso. São fatores maiores, há muito de incompetência, há muito de decisões políticas da comissão de arbitragem na CBF, esse tipo de atitude também, como pontuado pelo Marcos Braz, de botar árbitro na geladeira, e ali para mim o árbitro, eu concordo com o Braz, no jogo contra o Atlético Goianiense, mais acertou do que errou. Então, esse tipo de coisa mostra que os problemas da arbitragem são mais profundos. Mas, ao mesmo tempo, quando os dirigentes ou membros de comissão técnica gritam, insinuam, até fazem gesto de roubo diante das câmeras e não acontece nada, não são punidos, ou a CBF não dá satisfações sobre critérios de arbitragem, sobre escalas, isso abre a brecha para que os dirigentes entrem na lei do quem gritar mais alto leva. E nesse aspecto eu consigo compreender e vejo que o Flamengo tem razão ao gritar também, porque hoje, mais uma vez, foi prejudicado. Eu gostaria de saber que tipo de atitude, de preocupação, de conversa tem dos clubes com a comissão de arbitragem antes dos campeonatos começarem. Antes, por exemplo, do Campeonato Brasileiro começar, já que isso vem se repetindo ano a ano, de falar, olha, como é que vai ser a preparação? O que a gente pode fazer? O que a gente pode conversar, debater, ajudar para que os árbitros que tenham uma preparação melhor para que não aconteça? Porque os erros acontecem contra a favor de todo mundo. Só que a galera só reclama, só quando é prejudicado. É contra, sim. Já temos o áudio ou ainda não? Então vamos lá, agora o áudio do VAR no lance do pênalti não marcado a favor do Flamengo. Habilitado. Foi o Camilo. Tem 3 na área, tá olhando pra lá. São área barroca. Não, foi nada lá, velho. Foi nada, na passada. Tem que ver aqui. Checando possível pênalti. Checando possível pênalti. Vamos, segue, esquece lá e segue. Vambora. Pela 5. Pela 5 não está na bola, bicho. Tá na bola. Posse limpa. Pela 4. Habilitado. A 4 tá acompanhando o cruzamento. Roda todas aquela situação, ficando ao vivo aí. Preciso ver aquela situação. Já tá na ataque. 7 a gol line só. Para aí, ó. Não, para aí. Volta um pouquinho. Tá, agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí. Não, essa escapou. Zona essa neutra. Escapou. Tá, é só 7. Volta 7 pra mim. Continua zona neutra. Zoom, pode soltar. Não, ei, tranquilo, tá rodando ainda. Tá. Pra mim não. Tudo ok, tá? Não penal. Ok, Bis, obrigado. Tudo ok. Ei, só fora. Agora eu acho que eu tô entendendo. O cara que fala gritando mais deve ser o árbitro de campo, por causa do barulho. Sim. Então ele foi o primeiro a falar e ele mesmo já meio que descartou de início, não foi isso? Foi nada, não foi nada. Muito longe, né? Então, e ali a gente escuta... com foco em outra jogada. Mas a gente escuta na passada. Foi na passada. Para mim, o lance do De La Cruz com o Pedro Henrique também é na passada. Foi na passada. Na passada, até sem querer. Mas nesse lance, quando um atacante está em velocidade, qualquer toque, qualquer mínimo agarrão gera um prejuízo, como gerou para o Pedro Henrique. No caso do Pedro Henrique, ele acabou tropeçando no próprio pé, mas o toque do De La Cruz não foi suficiente para derrubá-lo. E nesse caso, se tem um mínimo agarrão, para mim há um agarrão fora da área, ele dá uma puxadinha, não cai, ele depois puxa pelo ombro. E o atacante está em velocidade, há um prejuízo. Então faltou o mesmo critério, o mesmo rigor do primeiro lance. Mas que o árbitro na hora, o árbitro viu pelo jeito, ele foi veemente, não, nada, não sei o quê, segue, blá, blá, blá.
o pessoal lá da cabine, árbitro de vídeo, podia ter chamado. Olha, acho melhor você dar uma olhada, porque ele não foi lá olhar, ele não foi chamado. Não é isso? É o que o Tite fala também, né? Lógico que tem o calor do jogo, emocional, mas o Tite fala isso. Ele fala várias vezes, repete, né? A gente acompanhou isso na transmissão, que ele fala, ele não precisa nem dar o pênalti. Ele só tem a obrigação de olhar, né? Porque tem um contato, como teve o lance do De La Cruz com o Pedro Henrique, teve um contato que ele foi chamado ao VAR e decidiu dar a falta e anular o cartão vermelho. Nesse lance também tem um contato. Então, acho que a reclamação do Flamengo, ela procede, assim. Eu não vou chegar aqui, né, eu particularmente não vou chegar ao ponto de falar, não, foi pênalti, cravar que foi ou não foi. Mas eu concordo muito com o que o Tite disse. Ele poderia ir ao VAR e não dar o pênalti. Mas ele tinha a obrigação de, como ele fez no lance do Bragantino, o árbitro tinha a obrigação também de olhar esse lance. Até porque, como você falou, Abel, ele já define logo no campo, né? Você percebe que ele está longe da jogada, ele está olhando para um posicionamento mais dentro da área e ele mesmo fala, não, é nada, é lance, é contato normal de jogo, enfim. Na passada. Como também, como o Breiler falou, o lance do De La Cruz também foi na passada. Então tem um erro de conduta, de critério, né? Se você estabeleceu que o lance do De La Cruz era para ser olhado o VAR, esse lance com certeza também deveria ter tomado essa mesma atitude. E se não marca, Fábio, a falta do De La Cruz no Pedro Henrique, deixa seguir, e não marca esse pênalti, a gente entende, é o critério do árbitro. E ninguém deveria fazer barulho se isso fosse visto pelo árbitro de campo. Aí o cara manteve o critério dele, esse tipo de faltinha eu não dou. Agora, quando ele não vê no campo, é chamado pelo VAR, o VAR que decide, é preponderante nessa marcação, e aí é marcada a falta, anulada a expulsão do Red Bull Bragantino. Esse critério não prevalece no lance seguinte, e ali, aparentemente, o árbitro, o Zanovelli, tem a visão do lance, tanto é que interpreta como não pênalti. Mas pelo fato do VAR ter condicionado no lance envolvendo o De La Cruz com Pedro Henrique, esse é o critério que deveria prevalecer, porque são lances relativamente semelhantes. É na passada, é na corrida, não é um agarrão que mexe com a camisa, que estica ali a ponto de observar esse agarrão, mas é o atacante, o marcador do Red Bull Bragantino, tentando atrapalhar o tempo inteiro o Luiz Araújo, que está em velocidade, que está correndo e que ganhou na velocidade. Então, por tudo isso, para mim, o VAR foi seletivo, de fato, nessa marcação. Deveria ter sido até mais contundente ali com o árbitro. Não, você não viu, mas, pelo critério que a gente teve lá, é bom, no mínimo, observar esse lance. Bruno, a percepção que a gente teve durante a transmissão de um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Queria saber se essa também é a tua percepção e o que foi corrigido para que o Flamengo jogasse esses 45 minutos finais melhor do que os primeiros. Nós acertamos a marcação. Subimos mais as linhas. No primeiro tempo a gente não conseguiu fazer isso. E os ajustes que o professor fez ali no intervalo, a gente conseguiu pressionar mais. Tivemos várias chances de fazer 1, 2, 3 gols. Mas, cara, a gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo. Tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui onde não foi falta e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor quem está dentro de campo não consegue fazer o simples. Então é lamentável. Bruno, a queixa do Tite durante o jogo é que não foi revisto o lance, né? Se você que estivesse próximo dali pudesse trazer a tua percepção, qual foi a impressão de vocês dentro de campo também, seria legal te ouvir. A gente viu que não foi falta. Teve ali uma jogada de corpo que o Nico veio para frente e foi para trás. E o zagueiro trombou no Nico. Se fosse falta, seria falso no Nico. Mas o Nico sustentou. E a gente teve uma bola ali para fazer o gol. E onde
Teve a expulsão, então todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo, só o árbitro e o VAR que não viu. Do empate por 1-1 entre Flamengo e Red Bull Bragantino, para mim com uma péssima arbitragem de Paulo César Zanovelli e dos outros que o auxiliaram na cabine do VAR, né? Foi uma arbitragem muito ruim, embora o Flamengo tenha tido um primeiro tempo horroroso, horrível, segundo tempo bem melhor, mas um primeiro tempo muito ruim. O juiz está falando Claver aqui, horrível. Paulo César Zanovelli, um juiz terrível, horroroso, né? Houve um lance no primeiro tempo, que era de expulsão do Luan Cândido, e depois ele recuou da decisão dele, depois de observar o VAR. O Flamengo foi garfado hoje, jogando em Bragança Paulista, né? Eu não achei um jogo ruim, Renato Belo, achei um jogo bom até. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. É claro que a gente vai focar mais no Flamengo do que no Red Bull Bragantino, né? Mas achei o primeiro tempo horroroso do Flamengo, e acho que a decisão do Tite de ter escalado o Igor Jesus foi uma decisão ridícula. Bragantino 1, Flamengo 1, jogo que foi horrível do Flamengo no primeiro tempo, mas melhorou um pouquinho no segundo. Poderia até ter virado a partida, para ser sincero. Mas foi uma grande partida, é algo para se animar? Eu continuo a achar que não. Pelo contrário, eu vi novamente teimosia do Tite, que escala 11 jogadores que parece que podem até jogar no 4-4-2, mas acaba, como de hábito, fazendo aquele 4-3-3 furreca que ele tanto gosta. O resultado é que o Flamengo, embora pressionasse mais no segundo tempo, embora melhorasse um pouco no segundo tempo, não conseguiu vencer e vai já para, juntando Libertadores e Brasileiro, Palmeiras, Botafogo e agora Bragantino. 3 jogos sem vitórias no Brasileiro. E, junto no meio disso tudo, a derrota para o Bolívar e aquela vitória contra o Amazonas, que, vamos combinar, é quase uma derrota, pela atuação absolutamente patética do time do Tite, que leva a gente a achar que a coisa ainda está muito mal parada. E, aparentemente, podia-se imaginar, eu imaginei, tolinho que fui, que o Flamengo ia jogar no 4-4-2. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Gerson abria mais pela direita, fazendo as vezes de Luiz Araújo. O Bruno Henrique continuou encostado na linha lateral esquerda, e o meio-campo ficou entregue ao Alan e ao Igor Jesus, com apenas o De La Cruz no setor de criação. O Tite mostrou, evidentemente, uma preocupação em ser mais defensivo, mais forte defensivamente. Por isso escalou os 2 volantes, o Alan e o menino. O Igor Jesus é um menino. E o Igor Jesus não foi bem. O Igor Jesus teve uma atuação muito apagada hoje. Aliás, eu não gosto do Igor Jesus jogando de segundo volante como ele jogou hoje. As melhores atuações do Igor Jesus, para mim, foram quando ele foi o primeiro volante. Ele hoje foi o segundo volante. O primeiro volante foi o Alan. E já na altitude, jogando como segundo volante, ele também tinha ido muito mal, lá contra o Milionários. Então, eu não sei, eu acho que ele está jogando fora de posição, ele é um garoto, ele perdeu várias bolas, ele deu vários contra-ataques, e na bola, no lance do gol de cabeça, mais um gol de cabeça, minha gente. Mais um gol de cabeça na tal defesa intransponível, na muralha da China, que não levou gol no Campeonato Carioca. Pois é. Bastou começar com um adversário um pouquinho melhor, é um gol atrás do outro, e gol de cabeça, então, é um clássico dessa defesa. E o resultado é que foi o Igor Jesus também quem pulou com o jogador do Pedro Henrique, né, o jogador do Bragantino, que fez o gol de cabeça. Ele não chegou nem perto de impedir a cabeçada. Então foi muito mal, foi substituído. A saída dele começou a equilibrar um pouco mais o meio-campo, mas a culpa da escalação é do Tite. O Tite é quem realmente escalou errado, né? O Igor Jesus não é para jogar de segundo volante, e a ideia de jogar com 2 volantes contra o Bragantino, 2 volantes, para mim demonstra uma covardia que é típica do Tite, né? É típica do Tite. O primeiro tempo do Flamengo, de uma maneira geral, foi um primeiro tempo covarde, muito mais se defendendo do que atacando. É verdade, para mim foi prejudicado no lance da expulsão que depois foi revertida. Acho que De La Cruz e o jogador do Bragantino, que eu não me lembro agora exatamente qual é, eles
trançam o pé, né? Cada um vai para um lado ali, os dois batem pé com pé. Não achei que foi uma falta do De La Cruz. E aí o VAR, sempre o VAR, resolveu chamar para se meter, porque era expulsão, sendo cartão vermelho, o VAR tem o direito de discutir não somente o cartão vermelho, como a jogada que vai dar no cartão vermelho. E aí anularam ali uma situação que poderia ser bem favorável ao Flamengo. Eu digo poderia, porque se a gente lembrar bem, aconteceu uma situação praticamente idêntica a essa no jogo contra o Milionários. O Flamengo também sofreu uma falta, se não me engano foi o Arrascaeta que sofreu a falta, numa entrada da área, o jogador do Milionários foi expulso, o Flamengo ainda bateu a falta e fez o gol, ou seja, saiu ganhando de 1-0 e mesmo contra um adversário com 10 jogadores não conseguiu vencer. Então eu me reservo o direito de dizer o seguinte, eu não tenho certeza, se tivesse havido aquela expulsão, se o Flamengo ganharia do Bragantino, seria certa a vitória sobre o Bragantino. Não dá para dizer. Eu vi isso acontecer contra o Milionários, com a conclusão da falta virando gol, e o Flamengo entregou a rapadura no segundo tempo. Então hoje, claro, na teoria a coisa ficaria um pouco melhor. Mas acontece que reverteram. Acho que não foi o único lance polêmico, vamos assim dizer, da arbitragem. Me pareceu haver um pênalti claro no Luiz Araújo, fora do lance da jogada. A jogada estava indo lá pelo lado da ponta esquerda, mais no cruzamento da área, disputada ali pelo lado esquerdo, e quando o Luiz Araújo vai entrar pelo lado direito, o jogador do Bragantino puxa ele pela mão. E o VAR não chamou. Pode ser, e a única desculpa que eu posso eventualmente dar para o VAR ali nesse pênalti que ele não revisou, é que talvez o puxão tenha começado fora da área e ele já tenha largado depois na entrada da área. Se foi fora da área, o VAR não pode se meter. Mas eu tenho a sensação que ele pode ter começado fora da área, mas ele continuou dentro da área. E aí, nesse caso, para mim, seria pênalti. Mas, enfim. Aí, nação, então, o Flamengo, na minha opinião, foi prejudicado, sim, pela arbitragem. O Flamengo não jogou bem. Isso a gente tem que aclarar. Primeiro tempo, o Flamengo ali não conseguiu jogar futebol, que nós sabemos que o Flamengo consegue jogar com o elenco que tem, mas não está jogando, né? Já são praticamente aí 3 partidas no Campeonato Brasileiro sem vitória. Complicado, hein? Pra quem quer ganhar o título, não pode ficar 3 partidas sem vencer. Bom, Flamengo prejudicado na arbitragem, eu gostaria que você escrevesse nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua análise. Escreva, deixa a sua opinião. Assim que a gente tiver mais notícias e informações, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso canal. Inclusive, o Flamengo treina hoje no CT do Corinthians. O Corinthians cedeu para o Flamengo para que ele possa sim treinar, depois embarcar para o Chile para a partida contra Palestino, partida pela Libertadores da América. Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo pra vocês. Tamo junto, forte abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.